Olá, meu nome é Muriel Francisco, sou discente no curso de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Catalão e estarei aqui hoje com vocês para definirmos o conteúdo de arranjo simples, né? Então vamos lá. Precisamos entender que na temática maior de análise combinatória, nós temos o seguinte aspecto, o seguinte assunto, em que estaremos trabalhando com grupos de elementos, né? Em que dentro desses grupos contém diferentes elementos em que denominamos agrupamentos, né? Então, vários agrupamentos em que, para definir o arranjo simples, precisamos trabalhar com as suas diferenças, sejam elas em relação à sua ordem, né, em como ele é descrito, ou de acordo com a sua natureza, né? Então, para definir um arranjo simples, vamos ver dois exemplos aqui, bem clássicos, bem comuns para elucidarmos melhor este conteúdo. Um exemplo, primeiro, é de um pódio, né? Vamos imaginar a seguinte situação em que temos um primeiro, segundo e o terceiro lugar de determinado campeonato, o que seja. Temos o quê? Aquele que ficar em primeiro lugar é o vencedor. Aquele que ficar em segundo lugar, automaticamente que ficou em segundo lugar, levou a medalha ou o troféu de prata. E terceiro lugar, levou a medalha ou o pódio de bronze. Ou seja, o lugar que cada um vai estar é único, né? Então, a sua ordem aqui infere. Então, a gente sempre, para entender se dar ou não para fazer um arranjo simples, é fazer essa pergunta, né? A ordem que vai aparecer, o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, é importante? Sim, nessa situação, nesse exemplo, é importante. Então, aí a gente trabalha com arranjo simples. Um segundo exemplo, vamos usar esses três números, 1, 2, 3. Se eu fizer a seguinte ordem, 1, 2, 3, e com esses mesmos algarismos eu denotar um outro número, por exemplo, 3, 2, 1, esses dois números que eu formei são iguais ou diferentes? Eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, a ordem aqui nessa situação ela importa, né? Ela é importante e vai definir quais números serão. Então, é um segundo exemplo para a gente entender que dessa forma a gente trabalha arranjo simples, sempre respondendo essa questão. A ordem importa? Se a minha resposta for sim, né? Então trabalhamos com arranjo simples. Cabe também salientar que no arranjo simples, a repetição também, né, ter ou não ter repetição vai inferir. Então, nesse caso, a gente não pode ter a repetição, né? Automaticamente, quando a ordem importa, esse outro elemento ele não vai se repetir nesse agrupamento que nós temos. Então, vamos definir a fórmula, né, a formulação de um arranjo simples. Temos o quê? Arranjo, né, denotado pela essa letra A maior, de N elementos agrupados de P em P, né? Em que a fórmula significa, tem N fatorial dividido por N menos P fatorial. Onde precisamos dizer que N e P pertence ao conjunto, né? Esses valores têm que pertencer ao conjunto dos números naturais. E o valor de P, ele tem que ser menor ou igual a N, tá? Então, para eu aplicar esse arranjo, o arranjo simples, eu preciso dessas duas configurações. N e P precisam pertencer ao conjunto dos números naturais e P, ele necessariamente precisa ser menor ou igual a N. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos imaginar um arranjo contendo 4 elementos agrupados de 2 em 2, né? Então, eu tenho 4 elementos e estou agrupando de 2 em 2. Quantos elementos, né? Qual vai ser o meu agrupamento final? A quantidade. Teremos o quê? Só substituir na fórmula, né? N vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Então, efetuando aqui, nós temos o quê? O que é 4 fatorial? Lembrando lá de fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1
Tudo isso dividido por 4 menos 2, 2 fatorial. E o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Aqui só basta aplicar a propriedade. Divisão, está tudo multiplicando numerador e denominador, então a gente pode cortar o que é igual, né? 1 corta com 1, o 2 corta com 2. O que sobrou? Sobrou 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é 12. Então, aqui nós temos 12 agrupamentos, né? Contendo 4 elementos, né? O meu grupo, e agrupando de 2 em 2. Um segundo exemplo, que agora a gente vai ver algumas particularidades de arranjos, né? Do arranjo simples, temos o quê? Vamos imaginar a situação. Eu tenho um grupamento com 4 elementos, né? Um grupo com 4 elementos, perdão, agrupados de 4 em 4. Nós vamos ter qual situação? Só substituir 4 fatorial, substituir na forma, dividido por 4 menos 4 fatorial. Isso vai ser igual ao quê? 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e dividido, né, 4 menos 4, nós temos 0 fatorial. E o que é 0 fatorial, né? Relembrando lá de fatorial, 0 fatorial é 1. Então, aqui a gente só pode fazer o quê? Cortar 1 com 1 e vai sobrar isso aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, a gente consegue fazer 24 agrupamentos aí. Em que? Isso eu posso denotar, isso aqui é uma particularidade, né? Uma propriedade do arranjo simples. Em que, quando eu tenho o arranjo em que N é exatamente igual a P, ou vice-versa, que P é igual a N, nós temos o quê? N agrupamentos agrupados de N e N, né? A mesma quantidade que eu tenho de elementos. Isso vai ser exatamente somente N fatorial, ok? Uma dica importante que pode nos ajudar para a gente compreender melhor o funcionamento do arranjo. O terceiro e último exemplo que nós vamos ver hoje, um grupo com 4 elementos agrupados de 0 em 0. Isso quer dizer o quê? Substituindo na fórmula 4 fatorial sobre 4 menos 0 fatorial. Isso vai ser o quê? 4 fatorial dividido 4 menos 0 dá exatamente 4 fatorial. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, isso é igual a 1. Ou seja, aqui é uma outra propriedade que nós temos, né, em arranjos, que quando eu tenho um arranjo de N agrupado de 0 em 0, isso sempre automaticamente será 1. Tá bom? Então, para finalizar a nossa aula, só para ficar elucidado para a gente, como que eu consigo trabalhar com um arranjo simples? Ao arranjo simples, a gente só precisa fazer a pergunta: a ordem importa? A ordem dos meus elementos vai inferir no meu resultado, né? Na minha combinação, no meu agrupamento? Se sim, então a gente usa arranjo simples, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, e até o próximo vídeo, onde falaremos de arranjo simples ainda, só que trazendo situações problemas, né? Vamos resolver algumas situações problemas. Então, até mais. Tchau, tchau.